E aí, pessoal, como vocês estão? Mais uma vez aqui, né, dando aula de Física A para vocês. Agora, realmente, nossa primeira aula gravada, já tivemos a primeira aula ao vivo, mas agora a gente vai ter a nossa primeira aula gravada, que a gente vai ir mudando entre a aula gravada e a aula ao vivo, vai dependendo da disponibilidade e também porque todo professor quer dar aula ao vivo, né? É muito melhor dar aula ao vivo com vocês conversando do que a gente estar aqui de frente para uma câmera e escrevendo sem ninguém estar ouvindo a gente. É bem melhor vocês estarem trocando ideia com a gente, né? Tomar meu cafezinho aqui, né? Mas então, hoje, o que que vai acontecer, gente? Ah, e mais uma coisa, só para quem viu a aula ao vivo sabe, eu não, essa câmera aqui não é minha câmera oficial. Minha câmera oficial é outra, mas é só para quem viu a aula ao vivo. Mas vamos lá. Se você quiser saber o que eu tô falando, assiste a próxima aula ao vivo aí que a gente tiver de física. Fica a dica. Agora a gente vai falar o quê? Não, eu não escrevi errado o título da aula de hoje. A gente vai falar de novo sobre unidades de medida. Por isso, unidades de medida 2. O que acontece? Aquele vídeo gravado, o primeiro vídeo gravado, foi eu fiz um vídeo pensando na semana de nivelamento, ou seja, era um vídeo de matemática. Então eu expliquei conceitos matemáticos e de um jeito simples de calcular, fazer mudanças de unidade, certo? Hoje eu vou retomar alguns conceitos que eu falei naquela aula. Porém, eu vou introduzir conceitos novos também, que são um pouco mais complexos, só que se vocês aprenderem, vai facilitar muito a vida de vocês no vestibular. E possivelmente numa faculdade se vocês quiserem exatas, facilita muito isso, que é falar sobre análise dimensional. Mais pra frente a gente vai ver aqui nessa aula mesmo, mas essa vai ser a ideia da aula de hoje. E para quem não assistiu a aula gravada que eu estou dizendo, ela tá no meu canal. Ele vai estar, tipo, o link que vocês vão acessar para ver esse vídeo é o link do meu canal. Aí vocês procuram lá no meu canal o vídeo sobre, tá lá escrito unidade de medida. É um vídeo do nivelamento do McVest. Então, ele é o um depois esse, entendeu? Depois de vocês assistirem aquele, vocês assistem esse. Beleza? Um vai ser complemento do outro. Mas não precisa assistir aquele se vocês não quiserem, acharem que conseguem entender. Mas se vocês não entenderem o que eu estou falando aqui, ou quiserem uma outra forma de calcular as conversões de unidade, é só olhar por lá, porque lá eu uso regra de 3. Mas vocês vão ver que aqui também a análise dimensional é quase uma regra de 3. Mas vamos lá, continuando. Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, que eu não falei naquela aula sobre a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, porque isso já é uma abordagem mais física da situação. Por exemplo, a gente tem aqui o que são grandezas vetoriais e grandezas escalares, certo? Primeira coisa, para você saber o que é uma grandeza vetorial, você precisa saber o que é um vetor. Mas a gente vai falar disso depois. Se você já sabe o que é um vetor, você já sabe definir o que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Pensem um pouco, eu vou tomar um cafezinho aqui e vocês vão pensando um pouco. Olhem as imagens aí, o que vocês acham que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar? Pronto. Pensaram? Então, grandeza escalar é uma grandeza que a gente consegue definir ela como só o número dela, sabe? Por exemplo, peso, quer dizer, massa. A gente pensa, massa a gente vai colocar em 50 quilos. Só isso, você já tem uma grandeza de massa. Temperatura, a gente está a 35 graus, a gente está com 35 graus de temperatura. Hoje o dia fez 23 graus. Tempo, ele demorou 20 segundos para correr 100 metros, entendeu? Volume. Volume a gente tem uma garrafa de 1 litro, entendeu? Então a gente só precisa disso, a gente precisa de um número daquela unidade, ou seja, daquela grandeza. A gente consegue definir. Isso é grandeza escalar. Porém, grandeza vetorial, o que, que ela é? Ela precisa de um sentido, um módulo e uma direção, certo? Que aí vem vetor. Que aí no caso é, por exemplo, força. Porque a gente precisa saber para onde a força está indo. Se ela está indo da esquerda para a direita, se ela tem um ângulo de inclinação como essa aqui, ó. Como essa aqui, que ela tem um ângulo de inclinação. Entendeu? Deixa eu arrumar uma coisa aqui.
tuque, tuque, tuque. Beleza. Ó, como essa aqui que tem um ângulo de inclinação, entendeu? Essa aqui tem esse aqui, ó, é o vetor da nossa força. Ele está mostrando para onde a aceleração está indo, para onde o corpo está indo. Então a gente precisa ter esse sentido. Aqui, ó, a nossa força também, esse aqui é o nosso vetor. Por isso que qualquer coisa que é uma grandeza vetorial vai estar escrito com essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui que vocês estão vendo, ela representa uma grandeza vetorial. Gravidade é uma grandeza vetorial também, porque ela é um tipo de aceleração, então ela tem que sempre apontar para baixo, mas ainda assim é uma grandeza vetorial. Vocês vão ver mais para frente comigo, quando a gente estiver estudando lançamento oblíquo, queda livre, que a gente sempre tem que fazer um desenho assim, ó, no canto da nossa questão, se eles não definem para a gente. Por quê? Porque a gente está mostrando que a gravidade tem um sentido vertical e apontando para baixo, entendeu? E a direção é para baixo, é de cima para baixo, entendeu? Isso é o que é a diferença entre grandezas escalares e vetoriais. Aí tem aqui um textinho que foi exatamente o que eu falei, precisando de um valor de unidade de medida, informar o sentido e a direção. Elas podem ser representadas por um vetor, entendeu? E aqui podem ser definidas apenas com um valor da sua unidade de medida. Foi exatamente o que eu disse. E agora eu lhes apresento vetor. Só que vetor, vocês vão ver bastante, vocês vão ver bem mais em outras frentes da física e também em matemática, certo? E geometria. Então, lá vocês vão aprender a fazer cálculo vetorial, vão aprender a fazer soma de vetores, subtração de vetores, vetor resultante. Então, tudo isso vocês vão ver lá. Mas aqui eu vou só apresentar o que é o vetor em si. O vetor, o que acontece? A gente tem aqui o tamanho dele, que a gente chama de módulo. Que é o quê? A intensidade desse vetor. Por exemplo, quanto maior o módulo, mais forte ele é, entendeu? Se você tem uma força, você tem uma caixa aqui, ó, e tem uma força sendo aplicada nela, essa aqui. E aí depois você tem uma outra força, essa aqui. Para que lado que a caixa vai? Para a esquerda. Por que ela vai para a esquerda? Porque essa força aqui, F2, é maior do que F1, simplesmente por causa do módulo. Dá para você ver isso pelo módulo. Mas nem sempre a gente pode deduzir isso. Às vezes eles têm módulos diferentes, só que a representação dele é igual de um para o outro. Porque o vestibular é cheio de fazer isso. Ele coloca tudo do mesmo tamanho, os vetores, só que aí ele fala que tal força tem 50 newtons e a outra tem 20. Isso é o módulo do vetor força. Então vocês têm que ficarem atentos a isso, ver as informações, certo? Aí, depois, espera aí só um minutinho. Aí depois a gente tem outra coisa que é importante, o sentido dela, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que acontece? Esse aqui é da direita para a esquerda, porque a seta está apontando da direita para a esquerda. Esse aqui é da esquerda para a direita. Por quê? Porque ele está apontando, a seta está apontando da esquerda para a direita. Entenderam? E aí, depois do, do sentido, depois da direção, quer dizer, estou confundido. Depois do sentido que a gente dá de esquerda para direita ou da direita para esquerda, a gente vai ter a direção, que aí a direção é o quê? É horizontal, vertical ou tem um ângulo, sabe? Quando você tem um vetorzinho assim, ó, de força, você tem uma caixinha aqui, ó. Isso aqui a gente vê bastante no ensino médio, vocês vão ver mais pra frente também. Aqui, entendeu? Isso aqui, essa direção, é uma direção com 60 graus de inclinação, entenderam? Então isso aqui é tudo bem, é a direção dela. Nesse caso aqui, essa aqui é a direção horizontal. Os dois estão na direção horizontal. Apesar do sentido deles serem oposto, os dois estão na direção horizontal. Por quê? Porque os dois estão deitados. Então, logo, os dois estão na direção horizontal, certo? Isso que vocês têm que entender por direção. E é isso. Vocês pegaram isso? Acabou. É isso que vocês têm que entender sobre vetor por enquanto. Depois vai aprender mais sobre soma vetorial,
vetor resultante, mas isso é mais pra frente que a gente vai ver, certo? Agora eu vou mostrar para vocês de novo isso aqui, ó, de novo. Vocês decoraram pelo vídeo lá que eu mandei para vocês? Vocês decoraram isso aqui? Vocês pegaram esse desenho aqui, ó. Eu que fiz esse desenho. Não o que está ali dentro, mas assim, colocar a informação do que cada coisa é, foi eu que fiz. Então eu estou muito orgulhoso disso e eu quero que vocês usem bastante. Deu bastante trabalho para fazer. Peguem esse círculozinho aqui, ó, ou peguem a imagem toda, sabe? Tira um print, se vocês quiserem. Quem quiser pode me mandar mensagem. Eu mando essa imagem aqui, ó, para vocês. Eu mando a imagem, tipo PNG bonitinha, vetorizada, perfeita para vocês deixarem ela guardada, deixarem ela no fundo de parede do seu celular. Vocês não podem esquecer de forma nenhuma essas unidades aqui, que são do SI, entendeu? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. A gente trabalha o vestibular inteiro com essas unidades, entendeu? Não pode esquecer. Vou dar um tempinho para vocês olharem ela de novo, porque vocês não podem esquecer. Certo? Bora? Bora lá? Então, agora a gente vai falar de prefixos das unidades e anotação científica. Isso eu já falei na outra aula, mas eu quero dar uma reforçada também, sabe? Tipo, qual que é a reforçada que eu quero dar para vocês? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, essas informações aqui, ó, de hexa, peta, tera, giga, é importante vocês saberem, sabe? Mas não tudo, tipo, não é tudo que vai aparecer para vocês, entendeu? Sempre existe aquela forma de recorrência, que geralmente é quilômetro, que vem de metro, entendeu? Aí 1 metro é 1000 1 quilômetro é 1000 metros, entendeu? Então não precisa se preocupar tanto com isso, mas é bom vocês darem uma olhada aqui, para caso aconteça de vocês se depararem com isso durante um exercício, vocês não ficarem tão perdidos. Então guardem também essa tabelinha aqui, analisem ela bem para vocês entenderem como ela funciona, entendeu? E vocês só vão entender como ela funciona fazendo exercício. Não adianta, não tem outra opção. Por exemplo, o que acontece aqui, se a gente for pensar em metro, né, no caso, a gente coloca o nosso m aqui, ó, de metro, entendeu? Colocou o m aqui, ele é 1. Só que se a gente quiser passar ele para quilômetro, se a gente quiser passar ele para quilômetro aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem 1000 metros para dar 1 quilômetro, entendeu? Se a gente quer passar ele para milímetro, vai ser o quê? 0,001 milímetro. Mas, quer dizer, 0,01 metro. Entenderam? É assim que funciona essa tabela. Tudo que está aqui na frente, ó, é em metro. Metro, 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 metro. Entendeu? Para saber quanto que vale em metros, porque é o nosso, nesse ponto aqui, ó, nossa unidade. Entenderam? Então é assim que essa tabela funciona. Sacaram? E aí a gente vai falar sobre aquela parte de notação científica que eu falei para vocês na última aula. Que eu vou usar esse aqui mesmo ó, como exemplo, esse 1000. Por exemplo, 1000 metros é igual a 1 vezes 10 a quanto? Elevado a quanto? 1, 2, 3. Por quê? Ah, porque a gente tem 3 números depois da vírgula. Quando se você for pensar aqui, ó, pensa aqui. Se eu for querer fazer alguma coisa, eu vou ter que adicionar 3 zeros. Entendeu? Porque sumiu. Ah, mas e aí? E agora? Meu, é isso, é exatamente isso. Agora vamos pensar nesse aqui, ó. 0,001 metro. É igual a quanto? 1 vezes 10 a quanto? A menos 3 metros. Ah, mas por quê? Porque aqui ó, a gente vai ter que fazer a vírgula andar 3 casas para a esquerda. Nesse caso, a gente fazer a vírgula andar 3 casas para a direita. Por isso que ele é positivo e por isso que esse é negativo. Quando você vai colocando números à esquerda, zeros à esquerda, você está diminuindo o número. Quando você está colocando zeros à direita, você está aumentando esse número. Aí eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Se a gente tem esse número, ó, 3, 5, 2, 9, 8. 35.298. A gente tem esse número. Como que a gente quer colocar em notação científica? A notação científica é você deixar um número que seja menor do que 10. Ou seja, você deixa um número menor do que 10 sendo multiplicado por 10 vezes 10 elevado a algum número. Entendeu? Então, no caso aqui, ó, vai ficar como em notação científica? 3,5 3,5298 vezes 10 a quanto? Ah, aqui eu fui com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas.
para frente. Então, eu preciso colocar aqui, vezes 10 à quarta. Ah, professor, mas por que que a gente não pode colocar 35,298 vezes 10 à terceira? Porque aí não é notação científica. A notação científica, necessariamente, o número antes da vírgula tem que ser menor do que 10. Entenderam? Agora, vamos pensar no seguinte. E se isso aqui fosse o contrário? Sabe? Fosse tipo assim, ó, 0,000035298, certo? Aí o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer assim, ó. É desse jeito que fica. Vai ficar 3,5298 vezes 10. Ah, quanto? A gente colocou a vírgula aqui, certo? A gente colocou a vírgula aqui entre o 3 e o 5. A gente quer que a vírgula viaje. Quando a gente puxou ela para a direita quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então isso aqui é vezes 10 a menos 5. Ah, professor, mas por que eu não coloquei 35? Mesma história, tem que ser menor do que 10. Ah, professor, por que eu não coloquei 0,3, blá blá blá? Porque não pode ser 0, não faria sentido, entendeu? Tem que ser entre um número entre 1 e 9, que está aqui, antes da vírgula, para ser notação científica. Isso é para qualquer valor. Para qualquer valor. Eu não expliquei isso tão bem na outra aula, porque eu tinha que explicar mais sobre a parte de conversão de unidade. Agora eu estou com um tempinho a mais, então eu expliquei bem certinho para vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, mas é isso. Notação científica é isso, não tem segredo. É contar quanto que você quer que a sua vírgula viaje, para dar o número que você quer, e colocar vezes isso elevar o 10 a esse número. Se você quer que sua vírgula vai para a esquerda, você coloca positivo. Se você quer que a sua vírgula vai para a direita, você coloca negativo. Entendeu? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu queria que minha vírgula saísse desse ponto, porque se vocês forem parar para pensar, isso aqui, ó, é exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente tem uma vírgula aqui. Só que ela fica escondida porque não faz sentido a gente colocar vírgula 00. Vírgula 00 não é nada. Só quando você quer colocar reais, mas tipo, a gente pode colocar aqui, tem 0, 0, 0, 0. Então a nossa vírgula, ela está aqui no final do nosso número, nesse caso. E aí a gente fez a vírgula andar até aqui, para esse ponto, para dar esse valor aqui, entendeu? Então a gente vê quantas casas ela andou. Aqui nesse caso, ela andou 4. Aí nesse aqui, ó, a nossa vírgula está aqui. A gente colocou ela para andar 5 casas para ela vir para cá, entre o 3 e o 5. Entenderam? Por isso. É exatamente isso. É bem tranquilo, bem fácil, mas é só fazendo exercício que vocês vão pegando isso, certo? Agora vem o que eu queria mostrar para vocês, que é a nossa querida análise dimensional. O que vai ser nossa querida análise dimensional? Nossa análise dimensional vai ser uma forma de vocês calcularem as coisas muito rápido, tipo fazer conversão de unidade assim, ó, rápido, rápido, entendeu? Vocês vão olhar para uma unidade e vocês já vão saber como fazer ela. E como que a gente aprende fazendo isso? A gente aprende a fazer isso fazendo na mão. Não adianta. Só que agora, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês que estão assistindo aí o vídeo, tentem fazer isso aqui do jeito que vocês acham que é melhor para vocês. Vou dar um tempinho, vou tomar um café, vocês pausam o vídeo, resolvem essa questão e aí depois eu vou resolver, certo? E aí vocês vão ver como que é que eu vou fazer. Essa aqui é uma questão tranquila, tem a parte do 3,6, papapá, entendeu? Mas eu vou resolver de outro jeito. Se vocês lembrarem como que funciona o 3,6, boa. Mas se vocês não lembrarem também, tranquilo. Vou explicar também essa parte. Pronto? Beleza. Vocês devem ter pausado e aí fizeram aí. Certo. Primeiro, vou dar a resposta para vocês, certo? Ó, tem que ter dado 1,5, não, 15 metros por segundo, certo? Essa é a resposta. Se vocês não chegaram nessa resposta, tranquilo, vou explicar para vocês como faz aqui, de boa, certo? Primeiro, eu vou fazer no estilo regra de 3. Não, na verdade eu vou primeiro fazer no estilo 3,6 lá, que a gente aprende no ensino médio, que é o jeito mais rápido de fazer, né? Por exemplo, o que a gente aprende no ensino médio? Que quando a gente quer passar quilômetros por hora
para metros por segundo, o que a gente faz? A gente divide por 3,6, certo? A gente divide por 3,6 quando a gente quer passar de quilômetros por hora para metros por segundo. E quando a gente quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, certo? Então, esse jeito que a gente aprende no ensino médio é bem interessante porque ele resume o que eu vou fazer para vocês agora. É um jeito legal para vocês aprenderem, tipo, eu tô fazendo exercício aqui e é um jeito bem mais rápido de você fazer e tal, mas eu acho legal vocês aprenderem de onde vem isso e não só aceitarem, é por isso, é 3,6 e acabou, entendeu? Eu gostaria de que vocês aprendessem como funciona mesmo, entendeu? Então, aí, o que a gente vai fazer? É... Só um minutinho, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai deduzir isso aqui. Como que a gente vai fazer? Vai deduzir isso aqui, pá. Nossa, a gente vai deduzir isso aqui. Como que a gente deduz? Nossa, dedução. O pessoal falou dedução, o pessoal já fica em choque, entendeu? Mas não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai fazer a dedução disso aqui a partir dessa questão aqui, ó, que a gente está fazendo. Primeiro, vamos fazer usando esse método aqui, certo? Esse método, o que vai acontecer? A gente tem 54 km por hora, certo? A gente quer transformar em metros por segundo. O que a gente faz? A gente pega esse 54 aqui e divide por 3,6. Isso aqui, se vocês fizerem, vai dar 15 metros por segundo. Tranquilo, viu? Duas linhas que eu fiz. Só que vocês precisam lembrar dessa ideia aqui, ó. Vocês precisam ter isso aqui decorado. Se você não tem decorado, putz, cheguei no vestibular, nossa, não sei, não lembro quanto que é. Se para transformar em quilômetros por hora, eu tenho em metros por segundo eu tenho que dividir ou eu tenho que multiplicar, porque realmente nem eu. Vocês viram que eu dei uma travadinha aqui? Foi porque eu tava aqui, ó, sem mentira nenhuma, sem mentira nenhuma. Eu tava aqui, ó. Eu tava pesquisando para ter certeza que eu não tava falando coisa errada, entendeu? Eu tava pesquisando para ver Pra ter certeza que eu não tô falando coisa errada. Isso é muito comum das pessoas confundirem, entendeu? Porque é meio contraintuitivo. Porque quando você está você está transformando quilômetros por hora em metros por segundo, quando você transforma quilômetros em metros, o número aumenta. Por que eu estou dividindo? Entendeu? Então, vamos pensar agora como que a gente vai fazer essa dedução. Ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, 54 quilômetros. A gente tem 54. Quilômetros por hora é quilômetro dividido por hora, certo? E a gente quer transformar isso em metro dividido por segundo, porque é velocidade, então é espaço sobre tempo, certo? Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, que 1 quilômetro aqui é igual a quê? 1000 metros, certo? Aí, 1 hora é igual a quê? 60 minutos, certo? Só que 60 minutos, 1 minuto um minuto é 60 segundos. Logo, para a gente transformar em segundos isso aqui, a gente tem que fazer 60 vezes 60. Que aí, isso aqui vai dar 3.600 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos, certo? Beleza. A gente tem aqui agora 1 hora, ou seja, a gente tem a nossa unidade de metro, a gente tem a nossa unidade de segundo. Tá, como que eu vou fazer isso agora? Vamos lá. Pegando aqui de novo o nosso 54. A gente tem aqui, ó, 54 quilômetros por hora. O que isso aqui significa? Eu colocar 54 quilômetros por hora. Significa que eu estou multiplicando o meu 54 por quilômetro e dividindo por hora. Entenderam? Fração. A gente multiplica esse 54 por quilômetro e depois divide ele por hora. É isso que eu estou fazendo. Só que aí a gente quer que some esse quilômetro e aparece 1 metro aqui em cima. Como que a gente faz? Ó, se a gente pega uma fração e multiplica ela por 1, ela não muda. Todo mundo sabe disso. Se você pega o número vezes 1, ele é o quê? 1. Então, a gente pode multiplicar por 1 quantas vezes a gente quiser, que vai dar sempre a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar em cima 1000 quilômetros. Nossa, mas por que você está colocando 1000 metros? Mas por que você está colocando 1000 metros? Para aparecer o nosso metro. Tá vendo aqui, ó?
nossa unidade. E aí depois a gente vai dividir por 1 quilômetro. Nossa, mas por que você fez isso, professor? De onde você tirou isso? Isso aí não é um. Claro que é. Quanto que é 1 quilômetro em metros? 1000 metros. Ou seja, isso aqui, ó, isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso, ó. 1000 metros dividido por 1000 metros. É só a gente trocar esse 1 quilômetro aqui por metro e vai dar 1000 metros. E isso aqui, ó, é igual a 1, porque é um número dividido por ele mesmo. É 1. Entenderam? Então, por isso que a gente pode fazer isso. Ah, mas por que você colocou quilômetro ali embaixo e não colocou qualquer outra unidade? Porque quando a gente está dividindo por alguma coisa, a gente pega alguma coisa, certo? A gente está dividindo por uma coisa e ela está sendo multiplicada, a gente pode cortar. Lembra disso? Ó? Dividindo por quilômetro, porque isso aqui, ó, é uma multiplicação. Eu estou multiplicando, certo? Aí, como o quilômetro está em cima nessa fração e embaixo nessa, e é uma multiplicação, a gente pode cortar. Por quê? Dá 1. E aí vai sobrar o quê? O nosso 1000 metros. Então a gente vai ter, depois disso aqui, 54 mil. Oh, não, vou fazer melhor. A gente vai ter 54 vezes 1000 metros dividido por hora. Certo? 1 hora aqui. Dividido por 1 hora. Beleza. Já apareceu o nosso metro aqui, né? Que o que a gente quer é nosso segundo. Certo? A gente quer que apareça segundo. A gente vai ter que trocar essa hora por segundo. Como que a gente vai fazer isso? Exatamente do mesmo jeito que a gente fez aqui para o quilômetro. Só que o inverso. Como assim o inverso, professor? A gente vai fazer o inverso desse jeito aqui, ó. Opa, opa, opa. Ai, o que eu fiz? O que eu fiz? Voltei. Tô de volta, gente. Calma, calma. Epa, epa. Tá difícil de selecionar aqui, gente. Calma lá. Isso aqui. Copiar. Agora eu colo. Nossa, eu colei lá embaixo. Que merda. Ó, voltando. Beleza. A gente vai ter aqui, ó. Isso aqui é preguiça de escrever, gente. Eu devia ter escrito já que teria sido bem mais rápido, né? Mas tudo bem. A gente tem aqui o nosso 54 vezes 1000 metros dividido por 1 hora. Só que a gente quer que essa hora suma e apareça uns segundos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso do mesmo jeito que a gente fez em cima, só que agora ao contrário. Como assim o contrário, professor? A gente coloca 1 hora aqui em cima e a gente descobriu o quê? Aqui em cima? Que 1 hora equivale a quanto segundo? 3600. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, ó, 3.600 segundos. Por quê? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu pegar e colocar 3.600 segundos dividido por 3.600 segundos, que é igual a 1. Como eu estou multiplicando essa fração aqui por 1, não vai mudar nada nela. Vai continuar o mesmo valor. Entendeu? Eu não vou influenciar nela, no valor final dela. Beleza. Aí eu vou pegar essa 1 hora e vou cortar com essa 1 hora, porque ela está multiplicando e dividindo. Então, vira 1. Aí, beleza. A gente vai chegar aqui e vai ter o quê? 54 vezes 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Isso aqui é o quê? A gente pega e faz o seguinte. Vamos pensar nessa parte aqui só, dos 1000 dividido por 3.600. O que a gente tem? Se a gente cortar os zeros, ó, isso aqui vocês aprenderam no ensino médio, quando a gente está fazendo fração, a gente corta os zeros que a gente tem igual. Aí a gente vai ter aqui um 10 e um 36. Se a gente dividir os dois por 10, o que vai acontecer? A vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, isso aqui é a mesma coisa que 54 vezes 1 sobre 3,6. 1 metro vezes 3,6 segundos. Que, por coincidência, é a mesma coisa que 54 dividido por 3,6 metros e segundos. Isso aqui é igual a, se vocês dividirem 54 por 3,6, 15 metros por segundo. Entenderam? Por coincidência não, gente. Eu falei brincando, tá? Não é coincidência. Isso aqui é proposital. Por isso que existe aquela parte de 3,6 dividido por 3,6 e multiplicar por 3,6. Depois eu quero que vocês façam o inverso. Transformem esse metro por segundo em quilômetro por hora, fazendo o mesmo esquema que eu fiz aqui. Vai dar a mesma coisa, só que agora ao contrário. Vocês vão colocar em vez de vocês colocarem metro aqui em cima,
vocês vão colocar 1 km aqui em cima e vão colocar 1000 metros aqui embaixo. Entendeu? E aí vão fazendo esse joguinho até vocês pegarem o jeito. É isso, para transformar a velocidade. Acabou. Entendeu? Eu fui lá, beleza, esse jeito aqui, ó, muito mais rápido, pá, dá 2 linhazinhas. Só que se na hora do vestibular você ficar confuso e não lembrar se é dividido 3,6 ou multiplicando 3,6, entendeu? Eu mesmo não lembro. Eu sempre fazia isso aqui, ó. Leva mais tempo? Leva mais tempo, mas é mais seguro. É mais seguro. E isso vale para qualquer unidade. Qualquer unidade. Você vai transformar metros em quilômetros? Faz aqui, ó. Se a gente só não tivesse essa hora aqui, tá vendo? Imagina que tem essa hora. Você multiplica por 1000 e divide por 1 quilômetro. Pá, transformou, vai dar 1000 metros. Acabou. A gente tem 54 quilômetros. A gente vai pegar aqui, ó, vai dar 54 mil quilômetros. Porque 54 mil metros. 54 quilômetros, 54 mil metros. Só a partir disso aqui. Acabou. Agora, eu vou falar para vocês uma questão que caiu no Enem. Essa questão aqui é uma questão que caiu no Enem. Eu vou ler com vocês e a gente vai resolver ela, beleza? Tem uma imagenzinha aqui embaixo. Então eu vou afastar um pouquinho. Depois, na real, não. Depois eu mostro para vocês a imagem. Ó, o mapa ao lado, no caso abaixo, representa um bairro de determinada cidade no qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e cada quadra representada na figura é um terreno quadrado, de lado igual a 200 metros, desconsiderando-se a largura das ruas. Qual seria o tempo em minutos, em minutos, não é em segundos, é em minutos, para que um ônibus em velocidade constante igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y. Vamos lá. Primeiro detalhe que a gente já pega aqui desde o começo. A gente tem uma velocidade em quilômetros por hora. Só que a gente não quer a nossa resposta em hora. A gente quer a nossa resposta em minutos. Então a gente vai ter que fazer algum jeito de transformar essa velocidade aqui variando em relação a minutos e não horas para facilitar a nossa conta. Mas primeiro de tudo a gente precisa saber quanto que esse ônibus percorreria, certo? Como que a gente vai fazer isso? O ônibus está aqui, o ônibus está aqui no ponto X, certo? E ele tem que ir para o ponto Y. Beleza, se ele está no ponto X e ele quer ir para o ponto Y, ele não pode subir. Por quê? Contramão. Né, gente? Vocês lembram? Contramão. Nunca ande na contramão. Senão, perigoso, perigoso. Tá aqui, ó. Contramão. Não dá para ele ir por aqui. Então, a única coisa que ele pode fazer é descer. Aqui também ele não pode, que seria mais rápido, mas é contramão também. Então, a única coisa que ele pode fazer é descer uma vez. Aí, ele vira para a direita. Depois, ele sobe 2 vezes. E depois vira à direita de novo. Certo? Cada seta dessa aqui representa 200 metros. Quantas vezes ele andou 200 metros? A gente vai ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ele andou 5 vezes 200 metros. Então, quanto que ele andou no total para chegar do ponto X ao ponto Y? Ele andou 5 vezes 200 metros. Isso aqui é igual a quanto? Vamos lá, gente. Eu não vou dar a resposta. Mentira, eu vou sim. A nossa resposta aqui nesse caso vai ser o quê? 1000 metros. Então, a gente já tem o tanto que ele andou. A gente sabe o tanto que ele andou. E a gente tem a velocidade dele. Então, agora só falta a gente fazer a nossa conta. Como que a gente vai fazer a nossa conta? Lembra que eu falei para vocês? Eles querem o resultado em minutos. Eles querem em minutos. E a gente tem nossos quilômetros em hora, nossa velocidade em horas. Isso vai acabar com a gente. Porque é muito difícil você ficar pensando nisso. Se a gente for trabalhar com quilômetros por hora para transformar depois o resultado em minutos, é muito trampo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que só nessa primeira linha. Quer dizer, só nessa segunda linha aqui, tá vendo? E a gente vai transformar para minutos. Vamos lá então. Vamos lá. Como que a gente vai pegar, A gente pega aqui, 40, deixa eu fazer aqui. 40 quilômetros dividido por hora, certo? Isso aqui, vamos lá, lembrando, hein? É a nossa velocidade, é a velocidade do ônibus. E ela mantém o tempo inteiro, então não tem variação de velocidade. O que a gente quer que some aqui? A nossa hora e apareça 1 minuto. Então tá, 1 hora é igual a quantos minutos? 60 minutos. Então o que a gente faz aqui, a gente coloca 1 hora aqui em cima, porque a gente tem 1 hora embaixo, então a gente quer que ela some, então a gente coloca 1 hora multiplicando aqui em cima. E aí a gente divide por 60 minutos.
Porque é igual eu falei, isso aqui é igual a 1, certo? Se fosse o contrário, era só a gente colocar uns 60 minutos aqui e 1 hora aqui. Porque aí se tivesse, por exemplo, se fosse assim, ó, horas por quilômetro. Porque aí a nossa hora ia estar aqui em cima, cortava aqui. Só que a gente está trabalhando com velocidade. Então é quilômetro por hora. E aí vai ficar 1 hora aqui igual a 60 minutos. Beleza? A partir disso, o que a gente pode fazer? A gente já pode cortar essa hora com essa hora. E aí a gente só vai ficar com 40 quilômetros vezes 1 sobre 60 minutos. Isso aqui é igual ao quê? A gente só pega esse 40 e divide por 60. É 40 por 60. Então vai ficar 40 por 60 quilômetros por minuto, certo? Isso aqui, vamos deixar do jeito que está, por enquanto, porque é a nossa velocidade. Vai ser interessante a gente deixar desse jeito. Por enquanto vocês vão entender mais para frente. Mas por enquanto é melhor a gente deixar desse jeito. A gente não resolve a fração, certo? Agora a gente precisa pensar no nosso espaço. Por que a gente precisa pensar no nosso espaço? Porque o espaço que a gente conseguiu aqui está em metros. E aqui a gente está trabalhando com quilômetro. Então, para ao invés de pensar em transformar isso aqui em metro, que é muito mais trampo, porque eu vou ter que fazer isso aqui tudo de novo, que eu fiz aqui em cima, a fração e tudo, é muito mais fácil eu transformar em metros em quilômetro. Por que é muito mais fácil? Pensa só, nosso ΔS, que é a nossa variação de espaço, né, é o nosso espaço, ele está dando 1000 metros, certo? Só que aí, o que acontece? Quanto que é... Opa! Quanto que é 1000 metros se a gente for transformar ele em quilômetro? Vamos lá. A gente pensa o seguinte, ó. 1000 metros, pá. A gente quer que esse quilômetro suma. Só que a gente pode pensar que aqui tem um. Tem um umzinho aqui, ó. Aqui embaixo tem um umzinho. Você pode pensar desse jeito. Isso aqui não deixa de ser uma fração, só que é uma fração dividida por 1. Por isso que ela some. E aí a gente vai multiplicar isso aqui por uma fração. Aí vai ficar 1 quilômetro em cima e 1000 metros embaixo. Entendeu? Ó, imagina que tem um umzinho aqui, ó. Pá. É uma multiplicação de fração. O que vai acontecer? A gente vai cortar isso aqui, ó. Esse 1000, cortou. Mas, professor, sumiu, acabou, o que vai acontecer? Ó, ficou 1. Isso aqui, por que a gente corta? Não é que vira 0, é que vira 1, porque um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, a gente vai ter que o nosso ΔS é igual a 1 km. Certo? Nosso ΔS é igual a 1 km. Aí, beleza. Ah, mas e agora, professor? Como que a gente faz para calcular o nosso tempo? O tempo que ele levou para chegar lá? Pá. Então, gente, não sei. Mentira, sei sim. A gente vai pegar aqui, ó, velocidade, vocês lembram que é o quê? ΔS sobre ΔT. A gente vai ver melhor isso na próxima aula, mas isso aqui já é um spoiler para vocês. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Aí o que vai acontecer? A gente já tem a nossa velocidade. Por quê? Olha aqui, ó. O que eu falei para vocês? Que a gente ia usar isso. Ó, falei para vocês que a gente ia usar isso aqui. Nossa velocidade aqui em cima, que é 40 sobre 60. A gente pega aqui, ó, e faz uma substituição, ó. Vai ser 40 sobre 60, que é igual ao nosso ΔS, que a gente tem aqui também ele, ó. Tá vendo? O nosso ΔS, então vai ficar 1 km. E aí, o nosso ΔT, que é o que a gente quer. É o que a gente quer, certo? Aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? Uma multiplicação em cruz. Que aí a gente vai ficar com o quê? ΔT vai ser... Vou até fazer em vermelho, para ficar mais legal. Nosso ΔT vai ser igual a 60 sobre 40. Por quê? A gente multiplicou de 60 aqui e ele vem parar aqui para cima. A gente multiplicou 40 pelo t, aí ele vai lá, vai ficar multiplicando, ele passa dividindo também e fica aqui embaixo. Multiplicação em cruz. Isso aqui, 40 dividido por 60, é o quê? 1,5 minutos. Entenderam? É isso. Exatamente isso. Ah, mas por que ficou minuto, professor? Não entendi essa parte do minuto. Pá, como que você ficou com minuto? Como você sabe que é minuto? Porque é assim, ó, gente. A gente tem isso aqui, ó. Eu vou explicar para vocês fazendo uma análise aqui. Ó, esse 40 nosso é o quê? Quilômetro, certo? Esse 40 nosso aqui é quilômetro. E esse 60 nosso é minuto.
Se a gente pegar e fizer a multiplicação em cruz aqui que eu falei, a gente vai multiplicar. A gente passa isso aqui, que está dividido, passa multiplicando para o outro lado, então vai ficar 60 minutos vezes 1 quilômetro igual a... Espera aí que eu vou fazer o seguinte. Vou baixar isso aqui mais. E vou pegar esse aqui. Ó. A gente vai pegar aqui e vai ficar. Fiz aqui, ó. Vocês entenderam essa parte, certo? Aí o nosso 40 vai vir para cá, pro outro lado, multiplicando o nosso ΔT. Multiplicação em cruz, certo? Só que o ΔT é o que a gente quer. Então o que eu faço? Pego o ΔT. Vou deixar desse jeito aqui, ó. Eu vou pegar esse 40 e vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 60 minutos vezes 1 quilômetro dividido por 40 quilômetros. Aí tem quilômetro em cima e quilômetro embaixo. Nossa, que legal. Corta o quilômetro. Vai embora quilômetro. Não quero você aqui. E fica um ΔT assim. Aí eu só peguei e simplesmente inverti. Aqui, ó, passei a igualdade para lá. Então, aqui, ó, na verdade a gente está fazendo 60 por 40, mas é o quê? É 60 minutos por 40. 40 não tem mesma unidade. A gente só está pensando, a gente só está vendo aqui, ó, o minuto, que ele foi a única unidade que prevaleceu e a unidade da nossa resposta. Entenderam? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Hoje a aula foi rápida, eu acho. Deu bastante tempo, deu 40 minutos. Mas é isso, pessoal. É bem importante essa parte. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado por terem assistido e até a próxima.